Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas, analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 17 de janeiro de 2025, falaremos sobre tecnologia, VTEX, Newtail e o tal do Retail Media. Também vamos falar sobre a Lenovo e o futuro dos computadores. Depois vamos entrar no mercado fitness, vamos falar sobre o grupo Supley e a Dr. Peanut e também estratégia e resultados da Smart Fit. Para finalizar, vamos bater um papo sobre carreira na discussão do BTC Journal com o tema demissão por vingança. E para me acompanhar nas análises, notícias desse episódio, estou com o nosso instrutor de finanças, modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Olá, ouvintes, olá, espectadores do BTC Cast, o BTC Journal, né, Rabi? É um prazer estar aqui com vocês, falando direto da chuvosa Florianópolis. Estamos praticamente embaixo d'água aqui, então se você, por acaso, tá aí em Floripa também, enquanto tá ouvindo, amanhã eu já sei que o Journal vai sair, vai estar chovendo pra caramba, fique em casa, né? Não vá pro office, igual os chefes estão querendo, mas a gente vai meter pau nos chefes que estão querendo return to office, a galera passar perrengue pegando chuva aí, a gente vai falar mais pra frente. Mas vamos lá comentar umas outras notícias antes que tem coisa interessante. Tem muita empresa fazendo compra, né, Habib? Será que as empresas estavam na promoção ultimamente? Tá cheio de compra, cara. Ó, tem algumas que estão, talvez seja falta de alguma buzzword específica que traz muito valor às empresas, mas também vamos falar desse tema. Aproveito para pedir para você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, para dar aquela força para o canal, curtir o vídeo, compartilhar, se você achar que faz sentido mostrar para alguém que você conhece esse tipo de conteúdo. Seguir nosso Instagram, @instabtcompany. A gente tem uma página no TikTok também, TikTok BT Company. E para você que quer se desenvolver esse ano, assim como estão fazendo os alunos da nossa turma de férias do General Business Program, desde 2020 a gente tem uma turma intensiva em janeiro. Alguns anos a gente faz a turma em julho também, mas em janeiro é religiosamente realizada. Desde 2020, a gente está na turma 9 do Bootcamp do GBP. É o mesmo conteúdo, as mesmas 108 horas de conteúdo ao vivo. No caso, essa turma está sendo feita em formato virtual ao vivo. Todo o conteúdo em 3 semanas e meia, de segunda a sexta, das 9 às 16. O Gui é um dos instrutores do curso. Eu provavelmente vou ministrar uma ou outra aula também nesse curso, nessa turma, mas a gente tem o conjunto dos instrutores da BTC que colaboram aí, os que podem, que conseguem flexibilizar a agenda, e a turma agora está mandando bala em temas como negociação, comunicação, matemática financeira, finanças corporativas, valuation, estratégia, marketing, problem solving, business modeling, investimentos, é muita coisa que o pessoal vê. E se você também quer se desenvolver, fortalecer o seu conhecimento em business para melhorar seu desempenho em entrevista, aumentar suas chances de ser contratado em consultorias, mercado financeiro, programas de trainee e quer acelerar sua carreira nesse início de carreira, o GBP foi desenhado para você. As turmas regulares do primeiro semestre estão com inscrições abertas, começam em fevereiro, vão até julho e você tem várias opções de horário e tem formato tanto virtual ao vivo como presencial. O link está aqui na descrição. Dá uma olhada. Se você já é mais experiente, é gestor, gestora, tem um time, uma empresa e precisa de ferramentas para tomada de decisão, fazer melhores modelos, análises, projeções, muito conteúdo e principalmente a troca de experiências com outras pessoas que também estão nessa fase mais experiente do mercado de trabalho, a gente tem o Strategy and Finance, que é um curso voltado para líderes, empreendedores que querem implementar ferramentas de tomada de decisão e trazer um pouco mais de maturidade com novas experiências em finanças e estratégia. O link também está aqui na descrição. Vamos lá, Gui, vamos começar com a primeira notícia do Brasil Journal. VTEX faz primeiro M&A em Retail Media e quer consolidar o mercado. Ó, Gui, faz sentido entender o que é esse negócio de Retail Media e aí comentar também sobre a aquisição que a VTEX realizou. Com certeza, Habib. Esse termo aí, eu já.
eu sabia o que que era, mas não tinha ouvido o termo. Então talvez o ouvinte também não conheça. Por isso eu fui fazer uma pesquisa para me preparar aqui, né? E o que que é o Retail Media, né? É uma estratégia de publicidade digital onde as marcas anunciam os seus produtos diretamente nos canais de vendas dos varejistas, sejam eles físicos ou digitais. O modelo opera de forma simples. As marcas pagam para o varejista para exibir anúncio nas suas plataformas, aproveitando dados de comportamento dos consumidores já cadastrados. Então, eles conseguem fazer uma segmentação boa, né, com base nessas informações que são coletadas ali pelo varejista, o que é diferente de plataformas tradicionais. São alguns os formatos possíveis, desde produtos patrocinados, né, são anúncios que aparecem nas buscas por categoria ou palavra-chave, a banner e display, são aquelas promoções exclusivas para categorias específicas ou na própria home do site, o CRM, né, que é a campanha pelo WhatsApp, SMS, e-mail, e o Digital Signage, que são os painéis digitais em lojas físicas. Para varejista, o benefício é trazer uma nova fonte de receita da venda desses espaços que ela já possui, que já estão ali, né? Além de eventualmente trazer novos produtos. E é uma receita que tem uma bela margem, porque não tem custo adicional nenhum, praticamente, né? É o custo de gerenciar a venda do espaço. Para as marcas, elas conseguem alcançar um público de maneira super segmentada, né? Conseguem mensurar o resultado no detalhe e conseguem impactar o cliente no momento da compra. Esse setor ele tem demonstrado um crescimento expressivo e já atingiu 30 bilhões de faturamento nos últimos 5 anos, de dólares, tá? 30 bilhões de dólares. E as projeções indicam que esse mercado deve alcançar quase 300 bilhões, ou seja, multiplicar por 10 até 2029, o que evidencia um potencial muito grande aí no mercado digital. Colocando de maneira simples, o Retail Media ela é a venda de espaço premium na gôndola, na versão digital também, né? Quando você vai no mercado e você olha a gôndola, tem aqueles produtos que estão na linha dos olhos, né? São os produtos que são geralmente mais caros, que têm uma margem melhor para a empresa do supermercado, ou os produtos que pagaram para estar ali, né? Geralmente o produto, a empresa que fabrica, né, o fabricante, ele paga para estar, por exemplo, na esquina da gôndola, que é um espaço premium, ou ali na altura dos olhos. Enquanto que os produtos mais baratos costumam ficar ali perto do chão, né, mais baixos. O legal de levar isso para o mundo digital é que esse espaço premium de prateleira pode ser personalizado para cada uma das pessoas, né? Então, se eu entro lá no corredor de higiene e saúde e a Amazon sabe que eu não tenho filho, não tem porque ela dar destaque para fralda, né? Ou se eu tenho filho grande, não precisa mostrar fralda, né? Se eu andei pesquisando por computador ou por celular, faz sentido ela mostrar em destaque computador e celular, né? Ela consegue personalizar essa publicidade, segmentar muito bem, para daí ter conversão melhor, ter retorno melhor. Para o varejista, o lindo é que ele não tem aumento nenhum de custo, né? A vitrine está lá, o site está lá. Você só está colocando uma propaganda a mais. A questão aqui é ele não estragar muito a experiência, né? Dosar bem o quanto que ele coloca de patrocinado. E manter, claro, os anúncios relevantes para quem está vendo, né? De novo, eu não tenho filho, vou ficar lá vendo um monte de anúncio de fralda, de leite em pó, isso aqui não faz sentido. Vai piorar, inclusive, a performance do anunciante, né? Porque ele está colocando dinheiro para dar destaque para o produto dele e o produto não está vendendo porque ele está olhando para o cliente errado, né? Bom, um dos pontos que eu achei interessantes da notícia, que eu vou comentar na sequência, né, é que a Newtail, essa empresa que a Vetex adquiriu, ela já vinha inclusive colocando telas dentro das lojas, né? Ou seja, essa prática ela não é simplesmente pegar algo que acontecia no offline e levar para o online, mas também levar o online para o mundo offline. Eu não duvido nada que daqui a pouco a gente vai ter uma câmera em cima dessa tela reconhecendo quem que está passando por ali, né? Com AI, faz um reconhecimento facial, vê quem que é essa pessoa, qual que é o histórico de compra, o histórico de busca dela, e já oferece uma propaganda, um anúncio que é específico para aquela pessoa, né? Para aquele momento, para aquele dia, aquela pessoa com base no histórico de compras dela. Então, assim, dá para ser super específico, super personalizado, e a tendência com isso, claro, é conseguir aumentar a rentabilidade dos anunciantes, né? Aumentar o ROI, ou o ROAS, de quem está fazendo os anúncios. Então, a Vetex anunciou a compra da Newtail, de 100% da Newtail, que é essa startup especializada em publicidade para e-commerce. Não divulgaram o valor exato da transação. O João Werner, que é General Manager da Vetex, falou que ficou entre 1 e 10 milhões de dólares.
Um intervalo que eu achei meio sacanagem, né? Como você divulgar uma vaga de emprego e falar que o salário é de 5 a 50 mil reais. Você vê aí se você quer trabalhar, né? Não, não ajuda muito. Os fundadores da Newtail, o Rafael Amorim, Gabriel Monteiro, Diego Bona, vão permanecer na empresa. Qual que é o impacto estratégico aqui? A Newtail vai trazer mais de 400 potenciais anunciantes e novos varejistas para a base da Vetex. Entre eles, o maior cliente da Newtail, a Casas Bahia, vai ser incorporada para o portfólio, mesmo não usando hoje a plataforma da Vetex para o e-commerce. A Vetex já atende 50 clientes com retail media, incluindo Fast Shop, Drogaria São Paulo e Pague Menos. Sobre o modelo de negócio, né? A Vetex opera o retail media em dois formatos, que é a plataforma para os varejistas gerenciarem publicidade e relacionamento com anunciantes, e um modelo que eles chamam de networking, onde eles colocam a equipe de vendas, performance e tecnologia. Em ambos os casos, eles são remunerados por uma comissão de vendas que é maior nesse segundo modelo. É um mercado que está em expansão, como a gente comentou, então isso é um dos pontos que interessa à Vetex. Eles tiveram um GMV, né, um Gross Merchandise Value, volume transacionado geral no site, de 18 bilhões de dólares, sendo que metade vem ali do varejo. A receita que eles têm com retail media hoje é insignificante e, de acordo com as projeções deles, pegando como benchmark o Mercado Livre, onde a penetração de ads é de 2%, a Vetex estima que eles podem dobrar a receita anual com o crescimento dessa vertical ali dentro, ou seja, pode ser super relevante. Eles planejam expandir primeiro pelo Brasil, depois América Latina, depois Estados Unidos. No Brasil, esse mercado de retail media ele é novo, tem três principais players, a Vetex, a Newtail e a TopSort, ou seja, agora tem dois principais players, além de algumas varejistas que verticalizaram, né, como o próprio Mercado Livre, que cá entre nós, né, verticaliza tudo que vê pela frente. O desafio, segundo o João Werner, o CEO da Vetex, agora é convencer as varejistas que esse investimento dá retorno sem canibalizar a venda de outros canais. Um dilema antigo para quem trabalha com afiliados, né? Sempre tem aquela questão de se você está trazendo uma venda adicional mesmo, ou se simplesmente você está pegando uma venda que já ia acontecer e agora eu estou pagando para esse cara que ele entrou no meio do caminho. Eu imagino que não seja tão difícil de provar isso no caso da Vetex, que tem loja. Ela vai fazer uma prática que é super difundida para quem trabalha com growth, que é teste AB, né? Então ela coloca um site onde tem oferta, coloca outro site onde não tem oferta, né? Ou ela divide aleatoriamente o público, um público vai acessar um site, outro público vai acessar outro. Se está vendendo mais no onde tem oferta, pronto. Ela provou o retorno do investimento. Se esse retorno for atrativo, a tendência é que ela consiga vender esse serviço cada vez para mais pessoas e crescer, né? Essa penetração aí, vamos ver se ela chega no benchmark dela de 2% na penetração de ads. Agora, Habibi, potencial de dobrar a receita a gente não vê todo dia, né? Uma aquisição interessante da Vetex. Assim, a gente está falando do primeiro adquirindo o segundo no mercado, como você mesmo comentou. É relevante, claro que não é uma consolidação de mercado, nível monopólio, como possivelmente pode acontecer entre Azul e Gol, mas a gente está falando de uma aquisição relevante para a Vtex, apesar da gente não ter o valor de mercado ali apropriadamente divulgado. De qualquer maneira, é um mercado em expansão, e aí só um pequeno detalhe que eu me atentei quando você falou da inteligência artificial, que é um tema presente, inclusive na próxima notícia. É, para quem acha que a IA está vindo aí para ajudar a nossa vida, é melhor repensar. Talvez ela esteja vindo aí para empurrar produtos de forma mais assertiva. É o que vai acontecer no retail media, muito provavelmente. Bom, vamos dar sequência falando nesse tema aqui também do Brasil Journal. Para a Lenovo, mouses e teclados estão com os dias contados. A previsão do futuro da Lenovo tá parecendo os Jetsons, um desenho da década de 60 e que eu vi bastante na década de 90, que contava a história de uma família num mundo futurista. Tirando os carros voadores que a Embraer está tentando fazer com o Eve, no desenho os personagens, eles mandavam os computadores fazerem tudo por comando de voz. E é mais ou menos isso que a Lenovo projeta, claro, com a adição da buzzword mais repetida nos últimos anos, IA. Recentemente ocorreu a CES, a Consumer Electronics Show, que é a maior feira de eletrônicos do mundo, com diversos lançamentos de tecnologia. A Lenovo apresentou algumas novidades. Basicamente, eles estão dando um all-in na inteligência artificial. Tudo tem que ter um pouco de IA. E na visão da empresa,
O uso, ele vai ser mais acelerado, o crescimento do uso, né? Ele vai ser mais acelerado para os computadores do que foi para os smartphones. Ele comenta que o mercado de PCs teve uma alta durante a pandemia, no início, mais ali no início da pandemia, pelo advento do home office, e depois teve uma ressaca, queda em 2022 e em 2023. E aí em 2024 voltou ao crescimento. Mas só para vocês terem uma ideia de números, em 2021 foram vendidos 348 milhões de PCs. Em 2024, que já contabiliza um crescimento de 3% em relação a 23, foram 260 milhões de unidades vendidas, muito menos. Segundo o executivo entrevistado na reportagem, a IA e as novas GPUs farão com que os consumidores troquem os seus computadores. Ele comenta que a IA traz superpoderes, organiza agenda, programa despertador, marca Uber e até realiza apresentações de PowerPoint. Eu preciso parar um pouco para comentar essas coisas aqui. Primeiro, organizar a agenda com IA, eu duvido muito que dê certo. Compromissos que não são repetitivos, você querer fazer a sua agenda ficar mais flexível, pedir para um IA fazer sua agenda, eu acho muito difícil que corresponda àquilo que você de fato quer, porque cada semana você quer uma coisa. O comando por voz, eu acredito que vai ajudar, acho legal, mas não é inteligência artificial. Segundo, programar despertador, eu não vou nem comentar. Se você precisa de ajuda para programar um despertador, não é a inteligência artificial que vai te salvar. Terceiro, marcar Uber. IA para ajudar a automatizar uma tarefa que leva 30 segundos. Vai dar mais trabalho você calibrar a IA para isso do que fazer você mesmo. Por fim, o PowerPoint. A Microsoft ela vem testando inteligência artificial para ajudar a montar apresentações, dentre outras coisas, no Office 365. E pode sim ajudar a reduzir um tempo, acredito eu. Mas como montar um bom PPT tem muito mais a ver com persuasão visual, impressões, objetivos da comunicação, ainda vai ter que ter um gestor, uma pessoa responsável por ver se aquilo de fato está no caminho planejado. Ou seja, as pessoas ainda vão ter que aprender a montar apresentações, nem que seja para direcionar a inteligência artificial. Mas eu vejo aqui sim uma contribuição. Beleza, voltando ao texto. Segundo o executivo entrevistado, apenas com a tecnologia embarcada, ou seja, dentro ali do hardware e do software do sistema operacional e do computador, é que o usuário vai ter segurança garantida para atuar. Esse é o diferencial que a Lenovo quer trazer para competir com as IAs já existentes, por exemplo, o ChatGPT, que você usa através de um browser no seu computador. Ou seja, a tecnologia embarcada ela vai oferecer mais segurança do que uma IA generativa ou alguma outra coisa que você tenha que fazer o download no computador ou que você acesse através de um browser. Aí veio o comando de voz. Durante a feira, eles demonstraram algumas coisas. Por exemplo, o computador comprando uma passagem aérea por comando de voz, usando inteligência artificial para escolher a passagem e já inserindo os dados do cartão. Olha, eu não sei você, mas eu gosto de analisar a passagem aérea pelas várias opções de horário e de preço. E aí, toma a decisão. Talvez eu pergunte pro PC, com a inteligência artificial, para listar as opções, mas talvez eu prefira até fazer a leitura do que fazer isso. E assim, delegar toda e qualquer tomada de decisão para um computador, pô, tem que odiar viver mesmo, né? Enfim. Outro exemplo que ele dá é tirar uma foto e estilizar sem que o usuário precise apertar nenhum botão. Aqui eu vejo bastante vantagem. Para leigos, pessoas que não trabalham com artes visuais, edição de fotos, etc., o trabalho de estilizar ele tem que ser terceirizado. E para algo simples, talvez uma inteligência artificial ela possa cumprir um papel adequado. A empresa ela prevê que em 2028, 80% dos computadores vão estar preparados para essa IA embarcada. E como já é de claro posicionamento da empresa, eles vão tentar fazer com que isso seja acessível a todos os públicos, porque a interface ela é cara mesmo, né? Mas acredito que com a tecnologia e com o tempo eles devem tornar isso acessível. A Lenovo fez isso com bons computadores ao longo dos últimos anos. Ela atua em 180 países, no Brasil vem ganhando market share. O CEO da empresa aqui no Brasil comenta que a empresa ganhou de 2013 em diante um ponto percentual por ano e é líder de mercado no B2C, vendendo direto para o consumidor. Mas no B2B,
ainda está atrás da Dell. Então a Dell, em venda para empresas, ainda é líder de mercado. E o que que a Lenovo está tentando fazer para ganhar também esse market share? Serviços, através de garantias estendidas, suporte de engenheiros, dentre outras coisas que eles podem fazer para melhorar a experiência do usuário empresa e tentar ganhar esse market share. Mas já de ter a liderança no mercado B2C já é um bom caminho e eu acredito que a Lenovo, e só a Lenovo, vai conseguir fazer com que essa tecnologia seja acessível, hein, Gui? Você vai trocar seu PC por um PC com IA embarcada? Olha, Habib, eu confesso que eu estava pensando bastante esses dias sobre trocar aqui meu notebook, e os processadores mais atuais, né, os computadores, últimos lançamentos aí, já vem com um processador, inclusive com uma arquitetura diferente, que é mais própria para lidar com AI, que é mais própria para paralelizar o processamento, né? Mas eu não estou muito convencido ainda não, viu? Acho que vou esperar mais um pouco aqui. E quero inclusive pontuar que achei um absurdo essa previsão da Lenovo de não vai ter teclado e mouse, hein, cara? Como assim? Tela eu até entendo, porque daqui a pouco a gente põe o Apple aqui na cara, ou o da Microsoft, o da Meta, né, tem o Quest ali, aquele óculos que custa bem menos, custa 300, US$ 500, e o da Meta, o da Apple é 3 pau e meio lá de dólar. Agora, teclado e mouse, cara. Como é que vai ser esse mundo sem teclado e mouse? Não entendi essa previsão. Pois é, imagina você fazendo o seu modelo em Excel, você vai digitar a fórmula para o computador escrever ali na célula. Eu fiquei pensando, né, lá no IBP, no nosso curso de Excel e modelagem, Excel Plus Business Program, com aqueles exercícios, com aquelas formulinhas pequenas de 500 caracteres, você ditando a fórmula para o computador, né? Se essa é a aposta da Lenovo, talvez seja no mundo em que não exista mais Excel, mas eu acho muito difícil que esse mundo se concretize, sei lá, nos próximos 50 anos. Inclusive, o Excel é possivelmente a mais importante ferramenta dentro do mercado de trabalho, quando a gente fala de ferramentas de produtividade, de análise, é ainda a mais utilizada. E é claro que a gente tem outras ferramentas de data analytics, data science que são utilizadas também, mas o Excel em grandes empresas ainda é a mais utilizada e nas pequenas nem se fala, né? Ela acaba sendo basicamente todo o ERP das pequenas empresas. Se você quer aprender a usar o Excel de forma decente, e ó, é o seguinte, com o teclado, o Excel nem mouse precisa se você souber usar, tá? Mas o teclado ele ainda se mostra bastante necessário. Se você quiser dominar a ferramenta, o nosso curso EBP, Excel Plus Business Program, tá com duas turmas abertas. Uma delas vai começar na segunda-feira, dia 20. O episódio está indo ao ar dia 17. Uma dessas turmas, que é a turma 96, começa no dia 20. A turma 97 vai começar no dia 27. Tá? Então, se você quiser participar das próximas turmas, não perca tempo, se inscreva. São 40 horas de Excel e modelagem e VBA na veia. Vamos dar sequência, Gui. A gente vai falar um pouco sobre mercado fitness. Aqui Neofeed, dono da Max Titanium e da Probiótica, compra a totalidade das ações da Dr. Peanut. Queria que você comentasse um pouco, você que é desse mercado fitness, que queria que você comentasse um pouco, pelo menos um usuário, né, dos produtos fitness, principalmente das academias, né? Conta pra gente o que que você achou dessa aquisição. Ah, Bibi, eu confesso que, como uma matéria da Neofeed, eu senti falta de trocadilho, então eu fiz os meus aqui. E, né, todo mundo quer ficar grande. E a Supley resolveu suplementar a dieta com pasta de amendoim para crescer mais rápido. Fica a dica aí, Neofeed, né? Se precisarem de freela aí, de copy, pode falar comigo. O grupo Supley, que é dono das marcas Max Titanium e Probiótica, agora também passa a deter 100% das ações da paranaense Dr. Peanut. Eles já tinham 50% do negócio desde janeiro de 2023 e aparentemente gostaram de inserir a pasta de amendoim na dieta. A transação foi anunciada dia 8 de janeiro. O fundador da Dr. Peanut resolveu colocar o dinheiro do bolso e aposentar, viver a vida, Habib.
É o que eu acho, mas eles divulgaram que ele vai ficar como diretor de inovação e produtos da Dr. Peanut, pelo menos por enquanto, né? Ele deixa de ser acionista da Supley, ou seja, já pôs o dinheiro no bolso. A Supley pretende investir 30 milhões de reais nos próximos anos para expandir para novas categorias. O objetivo é acelerar o crescimento de receita da Dr. Peanut e transformar ela numa plataforma global de snacks saudáveis. Uma categoria que deve apresentar um CAGR que a gente vê lá em matemática financeira, nas aulas do GBP, né, Compound Annual Growth Rate, ou seja, uma taxa de crescimento anual de quase 6% até 2032, de acordo com a Market Research Future. É um mercado global estimado em mais de 100 bilhões de dólares, ou seja, a expansão internacional é bem atrativa, faz parte da agenda e já é parte do dia a dia. Inclusive, eles já estão vendendo em Portugal, Dubai, Estados Unidos, e o próximo alvo é colocar o pé na terra do chucrute e da cerveja morna, famosa Deutschland, né, a Alemanha. A visão da marca é de que o consumidor não é tão fiel assim, né? É um oba-oba na terra das barrinhas. Então eles pretendem lançar uma porrada de produtos e pôr um bom dinheiro aí em marketing. A Dr. Peanut vem crescendo bastante já, faturou 80 milhões em 2022 e já bateu 200 no ano passado, ou seja, quase triplicou aí em 3 anos. A Supley faturou quase 1 bilhão em 2023, foram 967 milhões. E como quase 1 bi não é tão legal, o plano era passar de 1 bi em 24 e o CEO falou que não fechou os números, mas que deu 1 bi em 24. Ele já está falando que é CEO de uma empresa bilionária, Rabi. A projeção deles é continuar crescendo de maneira acelerada, cerca de 20% acima do mercado que por sua vez já cresce entre 10 e 15%, ou seja, eles estão com fome de crescimento e eles querem usar a geração de caixa do negócio, vão continuar a utilizar a geração de caixa do negócio para fazer aquisições, apostando aí em um crescimento inorgânico, né? Ou seja, comprando outras empresas, empresas que estão no alvo dele, estão faturando entre 20 e 80 milhões de reais e estão dentro do segmento de produtos saudáveis. De acordo com a reportagem, a Supla detém cerca de 30% do market share, e com essa participação, eu imagino que crescimento inorgânico, ou seja, as aquisições, elas estão perto aí de uma última pernada, né? Tá com 30, faz mais umas aquisições, daqui a pouco tá com 60, aí já começa a não fazer tanto sentido fazer aquisição, e aí tem que ir para fora, né? Tem que buscar novos mercados, que é o que eles estão fazendo. Então, vejo essa estratégia com bons olhos. Tem algumas outras marcas brasileiras aí do setor de alimentos que já fizeram isso. A JBS talvez seja a maior delas. Mas a Oakberry é uma marca bem interessante desse setor de alimentação saudável, que fez esse mesmo movimento de expansão para os Estados Unidos, onde o mercado é muito maior. Ela produz aqui, tem custo em real, leva para lá, vende em dólar, consegue ter um ótimo câmbio, né? E faz um serviço importante, né? Que é a exportação. Traz dólares para o nosso mercado, algo que é super, super relevante, né? Então eu espero que a Suplay tenha sucesso aí no na sua empreitada de internacionalização. Não sei se a Alemanha é o melhor destino, porque a Alemanha anda meio mal das pernas, né? A economia alemã nos últimos anos, desde que rolou a guerra da Ucrânia, estourou o gasoduto, a energia ficou cara lá para eles. Mas enfim, Estados Unidos acho que é uma ótima aposta e espero que eles tragam os dólares aí, porque ajuda a segurar esse câmbio e ajuda a gente a poder fazer compra, né, Habib? O pessoal quer andar de carro elétrico aqui, precisa mandar os dólares para a China depois, então alguém tem que exportar aqui no Brasil. Pois é, cara, complicado. Do jeito que tá vendendo carro elétrico aqui, é tudo produzido na China. Isso está contribuindo negativamente para nossa balança comercial e para o câmbio também. Quem sabe se a gente conseguir exportar alguma coisa, mas eu sinto muito, Dr. Peanut, não auxiliarei nesse processo. Afinal, ganhei o meu processador de alimentos de Natal e já fiz uma batelada de pasta de amendoim com R$ 15. Dá para fazer 1 quilo de pasta de amendoim, né? Que é o quilo do amendoim. Você compra, bota no processador e só bate, não precisa de mais nada. E tem um plus que você, com a sua própria pasta de amendoim, ela fica homogênea, né? Porque pelo menos quando eu comprava a pasta de amendoim, era muito comum vir a água em cima e o duro embaixo, né? Mas
Não sei se a Dr. Peanut é assim, mas a que tem em casa não é assim. Enfim, vamos dar sequência, continuar a falar de fitness agora e outra empresa que expande globalmente, Neofeed, o ambicioso plano da Smart Fit para bater 2.000 academias. No último episódio do ano que eu fiz aqui com o Guilherme, a gente falou da briga dos aplicativos fitness, mais especificamente a Well Hub versus a Total Pass. No caso, a Total Pass é da Smart Fit, empresa da notícia em questão. Mas vamos sair da nuvem e vamos para o mundo real. A Smart Fit, ela abriu mais de 100 academias em dezembro, agora. 25 dessas academias que ela abriu em dezembro, ela abriu no dia 31. Isso tem uma razão de ser, que é você que todo ano diz que vai fazer mais exercício no ano que vem e para em março, faz com que abra esse monte de academia em dezembro para atender o pessoal que fez as promessas. A rede, ela conta hoje com 1.743 academias e pretende chegar a 2.000 em 2025 ainda, o que é bastante factível, porque no ano passado eles abriram mais de 300 academias. Mas isso não é só Brasil. Eles estão presentes em 15 países da América, sendo que no México eles são bem grandes, dois na Europa e agora vão chegar na África, começando pelo Marrocos. A academia em Casablanca está em fase final de obras. Ou seja, com o plano de expansão global, eles conseguem crescer bastante. O modelo de negócio conta com lojas próprias e franquias, sendo que a grande maioria, 80%, são próprias. A precificação é o que a reportagem chama de high value pricing, que se trata de trabalhar com produto de boa qualidade e um preço bom, um preço acessível, não premium. E como que se faz essa façanha? Porque, via de regra, se você quer um produto bom, você precisa pagar por ele. E se você quer um produto marromeno, você pode pagar mais barato. Para que você consiga um preço adequado a um produto bom, você precisa de muito volume para negociar bem com fornecedores e com bancos também, além de muita força de marca. A Smart Fit, na minha visão, conseguiu os dois. A rede gigantesca permite boas negociações, e é um tema que a gente fala lá nas aulas do GBP, e a turma de férias já domina esse tema, e se você quiser dominar também, se inscreve no link aqui na inscrição nas próximas turmas do GBP. E as marcas fortaleceram também por boa estratégia de branding e de posicionamento, temas que a gente vê nas aulas de marketing também do GBP. Eles contam com Smart Fit, Biorritmo, Nation, estúdios Vidia, One Pilates, Velocity, Core, Jab House e Tonus Gym. A Velocity, que foi a última aquisição deles, é do mercado de bike, spinning, essas coisas que eu sinceramente não conheço muito. Trouxe, além da marca e dos produtos, trouxe também expertise de franquia. E esse conhecimento pode ajudar na expansão de outros estúdios que precisam de mais fortalecimento de marca. A franquia pode auxiliar com isso, com a difusão dos estúdios em diversos locais. O mercado que eles veem como promissor para essa expansão por franquias é Pilates, os estúdios de Pilates. Segundo eles, tem overbooking da categoria no Total Pass, ou seja, tem mais demanda do que oferta. A empresa está bem estruturada, uma dívida sob controle, um retorno bom, mas os investidores parece que não gostam muito disso. A empresa caiu 33% na bolsa no ano passado. Talvez porque não tenha IA, né? Então, sei lá, né, se eles estão procurando isso em tudo, né? Vai que a academia não tem IA, olha que problema, né? Mas eles acharam belo de um filé. E você que ouve a gente aqui, vê se cumpre, né, aquela resolução de ano novo, de fazer mais exercício, frequentar academia e para de doar o seu dinheiro, né, de forma involuntária para a empresa, né? Eu até que tô na parte de exercício, até que tô dando conta aqui, né? O meu problema é com a comida, né? Aí tem a minha resolução de ano novo aqui que eu vou tentar cumprir em dezembro, eu compartilho com vocês. Vamos só para finalizar dar uma olhada nos financials aqui da Smart Fit. O último resultado que saiu foi do terceiro tri e eu peguei o acumulado dos primeiros 9 meses de 2024. A empresa teve uma receita de 4 bi, né, de reais nos primeiros 9 meses, um crescimento de quase 30% em relação ao mesmo período de 2023. E esse crescimento ele foi sustentado pelo plano Black, que é o plano mais caro da Smart Fit, que permite com que o usuário possa frequentar várias academias. Esse plano chega a 65% do total de planos vendidos nas academias próprias.
O lucro operacional, ele subiu 10%, chegando a 908 milhões, uma margem de 22%. A margem caiu um pouco, e isso talvez se deva aos diversos investimentos em expansão. O lucro líquido, ele caiu, ele saiu de 408 milhões para 276, uma margem de 7%, positiva ainda, saudável, mas o que contribuiu negativamente com esse lucro líquido foi o resultado financeiro. Apesar disso, a empresa ela está com um endividamento bem razoável. A dívida líquida sobre EBITDA está em 1,4, ou seja, está longe de ser preocupante. Eu acredito bastante nesse desenvolvimento da Smart Fit e acho que ela vai ter sucesso nessa expectativa de chegar a 2.000 academias. Boa sorte, pessoal de Marrocos aí. E vamos continuar acompanhando esse desenvolvimento e principalmente as brigas de Well Hub e Total Pass. Bom, Gui, vamos dar sequência agora para a nossa discussão do BTC Journal dessa semana. Eu peguei uma notícia aqui da Forbes e o título é Demissão por Vingança. Tendência impulsionada pela Gen Z, geração Z, deve alcançar pico em 2025. Queria que você começasse, Gui, lançando a bomba aí desse tema. Boa, Bibi. É, aqui eu também queria olhar para essa questão, né, dando um passo atrás e fazendo um pouco de contextualização. Eu acho que as novas gerações, elas possuem preocupações diferentes das antigas, e isso acaba impactando no tipo de exigência que eles fazem, né? O tipo de relação que eles têm, o que que eles toleram, o que que eles não toleram, o que que eles almejam, né? A gente tem valores que vão mudando por conta do ambiente, né? Por conta do avanço da sociedade. Quando a gente olha há 100 anos, né, 1920, as condições de trabalho eram muito diferentes das condições atuais, né? Quando a gente pensa no nosso padrão e olha para trás, aquilo era extremamente precário, né? As jornadas iam até 16 horas por dia, não tinha descanso remunerado, não tinha férias, os ambientes eram insalubres, não tinha lei trabalhista, não tinha licença maternidade, não tinha equiparação salarial, não tinha limitação de jornada, não tinha garantia para trabalhador, não tinha nada, né? Mas as pessoas trabalhavam porque precisavam, né? Eu lembro da minha avó falar, minha avó é de 1932. Então ela viveu na infância na década de 30, na década de 40, onde teve, né, depressão, onde teve a Segunda Guerra Mundial. Então a preocupação que ela tinha quando ela cresceu era comer, era colocar a comida na mesa, era ter alimento, era ter a proteína, né? Minha avó era sempre essa, tinha que ter uma carne, um pedaço de carne para comer. E então, nesse contexto, né, de insegurança alimentar, de escassez, o trabalhador não se dava ao luxo de negociar melhores condições de trabalho, né? Ele ia trabalhar e ponto. E o importante do trabalho era colocar a comida na mesa, era colocar um teto em cima da cabeça, né? Felizmente, ao longo do último século, a gente teve diversos avanços como sociedade. E aí, eu quero fazer um parênteses aqui. Tem um livro que eu li, que é bem interessante, já tem um tempo, não é um livro tão novo, chama Factfulness, que é sobre você ter opiniões baseadas em fatos. Relacionado a esse livro, né, ele vem de uma pesquisa extensa que foi feita, que vocês podem encontrar num site chamado Gapminder, Gapminder, gapminder.org. É bem interessante dar uma olhada nesse site aí, porque ele faz diversos, ele coloca diversas questões para vocês e, e onde você pergunta assim, por exemplo, qual a porcentagem da população infantil que é obesa ou que não consegue se alimentar direito, qual o percentual da população, para ver, para você meio que se checar, né? Como que tá o seu entendimento do mundo? Quão bem você tá sobre o seu entendimento do mundo? E o que eles perceberam, e isso tá lá no livro, é que as pessoas erram muito, né? A percepção de mundo, ela tá muito desviada da realidade. Uma das coisas que eu achei bem interessante desse livro é que ele, quando analisa a população e a renda da população, né, como um proxy de qualidade de vida, ele divide ela em quatro níveis de renda, que inclusive
de um nível para o outro não é uma progressão linear, é uma progressão geométrica. Ele vai meio que dobrando ali a renda para você ter uma percepção de avanço, de qualidade de vida, né? E o primeiro nível é o nível da extrema pobreza, que é o nível de pessoas que vivem com até US$ 2 por dia. E ele conseguiu, ele tem dado para fazer uma análise histórica disso. Em 1825, ou seja, há 200 anos, 81% das pessoas no mundo viviam na extrema pobreza, com até US$ 2 por dia. 100 anos depois, em 1925, esse número caiu para 59% da população. Há 50 anos, em 1975, esse número era de 45%. Em 2023, que é o último ano que tem dado, o número estava em 9,7%. Então a gente saiu nos últimos 100 anos de 60% da população na extrema pobreza para menos de 10% da população na extrema pobreza. Diversos avanços acompanham o enriquecimento da população. Entre eles, na minha visão, uma menor submissão a condições precárias de trabalho, maiores exigências de recompensa, de melhor tratamento, de equilíbrio entre vida fora do trabalho e no trabalho. Isso, para mim, é o Zeitgeist, né? É o maior motivador das transformações que a gente está vendo, que são puxadas pela última geração que está entrando no mercado de trabalho, né? Que é a geração Z. E aí entra o fenômeno que é abordado na matéria, que é o revenge quitting, ou demissão por vingança, que deve atingir, aí, de acordo com a matéria, o seu ápice agora em 2025. A favor dos empregados, além de todos esses avanços, joga uma taxa de desemprego que está baixa, né? Tanto no Brasil, nas mínimas dos últimos 10 anos, quanto nos Estados Unidos, onde está perto de 4%, o que é pleno emprego. E o que que é esse fenômeno da demissão por vingança, né? O revenge quitting, ele está no mesmo balaio aí de termos como o rage quitting ou rage applying, né? Ou seja, você se demitir na vingança, demitir com raiva, ou você é, aplicar com raiva, né? Então isso está vindo assim de uma frustração que acaba resultando numa ação mais enérgica, né? E essa frustração, ela está associada a alguns gatilhos como a falta de reconhecimento, o burnout e a desconexão com a cultura organizacional. Esse fenômeno é relevante porque 65% dos profissionais se sentem estagnados hoje. Então, assim, e isso não é de hoje, né? Diga-se de passagem, para quem vê lá pesquisa Gallup, pesquisas de clima de empresa, pelo menos uns 10 anos que isso é assim, e eu acho que deve ter uns 100 anos que é assim, né? Mas enfim, tá bom, então vamos lá. Falando sobre o papel da tecnologia, né? A mudança de paradigma. Hoje a gente tem o LinkedIn, o Glassdoor, que de certo modo, acho que talvez democratizem o acesso a oportunidades, aumentam a visibilidade sobre oportunidades, né? Tá mais fácil a gente acessar, a gente vê o que que tem de oportunidade, tá mais fácil a gente ver o quanto que as oportunidades estão pagando, né? A gente tem uma percepção de sucesso, de avanço relativamente grande ali das redes sociais, né? Sempre a grama é mais verde. Mas tem um negócio também que é o avanço das tecnologias, né? Hoje, é muito mais fácil você abrir uma empresa e prestar um serviço do que era há 50 anos, né? Cada vez mais a gente tem serviços que facilitam essa intermediação. O termo gig economy, ele é um termo que não é novo, mas que para mim tem muito a ver com essa proposta da geração Z, né? Porque ela vai até certo ponto com as empresas, depois ela tá de saco cheio e tchau, né? Quais são os problemas que ela vê nas empresas, né? Que a matéria traz aqui? Liderança ruim, né? Liderança despreparada, a promoção de pessoas que não são vistas como adequadas, capacitadas para cargos de liderança, a desvalorização da própria liderança, uma cultura de burnout que muitas vezes é perpetuada e incentivada por uma alta liderança, além da falta de investimento em desenvolvimento profissional. Que eles trazem como eventuais soluções, né? Trabalhar mais flexibilidade, trabalhar com salário mais competitivo, com reconhecimento e com um desenvolvimento de carreira, né? Não sei se é suficiente,
Para mim, o revenge quitting ele não é uma tendência, né? O revenge quitting é passageira, né? O revenge quitting é um movimento, né? É um nominho bonito para uma mudança nas relações de trabalho que vem acontecendo como uma tendência secular que não vai acabar agora. Então, mais qualidade de vida, né? Mais exigência dos trabalhadores, e aí as empresas vão precisar step up. As empresas vão precisar oferecer isso se elas querem contratar as pessoas, né? Se elas querem, se elas precisam ter as pessoas. Para mim, isso fica como um grande alerta para as empresas, né? Que elas têm uma escolha aqui: ou se tornar um ambiente de trabalho saudável para atrair quem tem opção de escolha, ou jorrar dinheiro na cabeça do funcionário que aguenta engolir sapo enquanto ele aguenta engolir sapo, como fazem alguns lugares onde a saúde não é tão valorizada como, sei lá, eventuais, né, empresas financeiras ou bets, né? Algumas empresas que geram algumas externalidades grandes e que ainda conseguem fazer isso convencendo a galera a trabalhar lá com caminhões de dinheiro. Eu sinto que essa é uma estratégia que ainda deve funcionar por um bom tempo, mas eu, de certo modo, torço que ela seja limitada e que a gente possa caminhar nesse sentido das empresas que cuidam melhor dos funcionários e gerando um efeito positivo externo, né? Sem gerar externalidades negativas, sem fazer o catering para os vícios da humanidade, né? E sem piorar a situação das pessoas, como as empresas, bem, todas as empresas que servem os vícios, né? Eu acho que o exemplo mais proeminente da atualidade, pelo estrago que tem feito de maneira muito rápida, são as bets no Brasil. Agora, Habib, o que que você acha? A galera tá menos disposta a engolir sapo? Essas soluções aí de salário e flexibilidade são suficientes para geração Z? Eu acho que não. Eu acho que não são suficientes, justamente porque é uma tendência, como você falou. Eu acho muito curioso, equivocado, a ideia de você tentar atribuir termos que individualizam a questão. Então, todos esses termos que você comentou, o revenge quitting, o quiet quitting, rage quitting, rage applying, eles trazem uma carga de responsabilidade individual para o colaborador, o funcionário, realizando, tomando uma decisão ali de forma intempestiva e tal. E essa individualização, ela é uma forma muito ruim de você determinar a situação, porque ela não contribui com o entendimento da questão, muito menos com a solução. Então, como você falou, tem uma tendência. Eu gosto muito de ler sobre gerações. É um tema que me agrada, sempre me agradou, pelo menos desde que eu lembro, e o fato de eu ter uma criança em casa faz com que eu me interesse um pouco mais para entender, estar um pouco mais por dentro do desenvolvimento dele, entender como que vai funcionar o contexto, né, durante o desenvolvimento dele. No caso, ele é a geração alfa, mas eu acabo lendo muito sobre a geração Z, porque sobre a geração alfa praticamente não tem literatura ainda. Mas, em relação à geração Z, eu conheço consideravelmente do tema, já li bastante, alguns artigos, diversos livros, e isso que você falou, eu acho que é bem latente nas literaturas sobre estudos geracionais. Ou seja, elementos voltados para desenvolvimento econômico, aspectos sociais, culturais, dentre outros na sociedade, trazem como consequência para o mercado de trabalho justamente essa ampliação de alternativas. Claro, aqui, quando a gente fala de estudos geracionais, a gente está falando de forma generalista, a gente não vai falar sobre todos os casos. Ainda tem gente, como o próprio Gui comentou lá nos dados que ele trouxe aqui, ainda há muita gente na extrema pobreza, ainda há muita gente que não tem alternativa, mas na média as coisas mudaram positivamente para o colaborador, o funcionário, nesse sentido. Então, a pessoa tem mais alternativas. E aí, um termo é que realmente pega pesado é o rage applying, né?
E eu gosto bastante do termo também porque acho que aqui no Brasil talvez eu tenha colaborado um pouquinho para que esse tipo de coisa aconteça. Afinal, né, quando a gente estuda negociação, estuda adequadamente o tema negociação e sabe que ele se aplica para diversas situações, quando a gente pensa no mercado de trabalho, Gui, você que fez o GBP, estudou negociação, qual que é o melhor momento para você procurar um emprego? Não, Habib, a gente, para ter uma boa posição na negociação, precisa ter um bom bate, né? Senão você não tem como negociar bem, né? Precisa ter uma boa alternativa. No caso do Pois é, emprego, é ter um bom emprego, né? exatamente. Então, isso é uma consequência lógica do tema de negociação, de poder de barganha, teoria sobre alternativas. Enfim, são uma série de estudos que a gente faz para entender justamente essa aplicação. No caso de uma proposta comercial, um emprego, negociar um salário. Via de regra, a melhor situação é quando você já tem um. Então, uma pessoa que é sagaz, que aprendeu negociação de forma adequada, ela não precisa estar brava para aplicar. Ela só precisa entender de negociação e simplesmente procurar oportunidades por aí. É porque a melhor forma é quando você já está empregado, que é quando você tem mais poder de barganha. Então, quando você atribui isso ao funcionário, você traz uma carga de culpa ao colaborador que, independente de julgamentos morais, não ajuda a resolver a questão. Não vai ajudar a empresa a aumentar retenção, atrair mais funcionários, etc. Definitivamente não vai ajudar. Então a gente tem que entender o contexto, né? E o contexto está muito relacionado ao que você falou, concordo com você, de melhorias de alternativas. E a empresa tem que entender isso, entender ainda mais que ela não deve nem esperar uma retenção tão alta quanto era no passado. Porque uma outra tendência dessa geração, que está relacionada com o aumento de alternativas, com fomento de gig economy, dentre outras coisas, possibilidade de trabalho remoto, possibilidade de trabalho em outros países, freelas, etc., e vários setores que nasceram nos últimos anos, é que a pessoa vai vestir menos a camisa. Existe também uma sensação menor de gratidão ou de dívida com a empresa, né? Porque agora a visão genérica ou generalista, né, do trabalho é que o funcionário ele está prestando um serviço para a empresa e não simplesmente sendo grato pela empresa dar uma oportunidade para ele. Essa visão ela mudou. E por ela ter mudado, faz com que o funcionário vista menos a camisa. Ou seja, ele não vai sentir essa gratidão e, enfim, ficar tão apegado à empresa, fazendo com que ele busque alternativas mesmo não estando triste. Quando estiver triste, é pior ainda. Se ele está insatisfeito com o chefe, com a cultura da empresa, né? Esse modelo de burnout que o Gui falou, é pior ainda, ele vai correr mais atrás. Mas não precisa nem disso. A pessoa só precisa ter algum tempinho livre ali para bater um papo com alguém, achar uma nova oportunidade, etc. Então, mesmo aplicando essas boas práticas que o Gui comentou, que devem ser aplicadas para melhorar a retenção e principalmente a contratação, não há, as empresas não deveriam ter expectativa de altas retenções, de manter um funcionário por diversos e diversos anos. Via de regra, isso não vai acontecer. Então, acho que tem uma questão aqui de análise de contexto que as empresas têm que fazer um pouco melhor do que só atribuir culpas e responsabilidades aos funcionários, né? E aí a gente estava conversando antes, eu queria que você colocasse aquele ponto, Gui, porque tem a ver com isso também, né, relacionado a, de fato essa sensação de reciprocidade, que eu acho que isso também está relacionado com esse tema. Uhum. Então, a geração dos meus pais, talvez a geração dos pais do nosso ouvinte, né, o pessoal que está para se aposentar agora, eles tinham essa reciprocidade com as empresas, né, no sentido de são poucas movimentações de carreira que eram feitas. A pessoa ia para uma empresa para trabalhar ali não 1, 2, 3 anos, mas para trabalhar 10, 15, 20 anos na empresa.
E a empresa contratava a pessoa pensando em segurar, pensando em reter, né? Pensando em eu vou ficar com essa pessoa por todo esse tempo. E aí, ficar com a pessoa por bastante tempo demanda, quando o mercado não está tão bom assim, você também reter a pessoa, né? Você não passar o facão, porque isso quebra o relacionamento, quebra a confiança dessa relação, né? Minha mãe trabalhou 20 anos numa empresa, tá 8 anos na outra. É um tipo de relação de trabalho que eu acho extremamente difícil de ver na nossa geração de quem tem 30 e poucos anos, né? E acho que uma das coisas que fez quebrar esse encanto, né, e isso talvez seja muito verdade para a geração Z, porque entrou no mercado de trabalho nesses últimos 5 anos, foi a pandemia. Porque com a pandemia rolaram aqueles layoffs a rodo, né? E aí a pessoa que está lá dando sangue pela empresa, trabalhando altas horas, fazendo hora extra, pegando metrô, pegando condução, se ferrando, tomando chuva, não sei quem, engolindo sapo, ela foi demitida. Igual o cara que estava coçando, que estava talvez não tão engajado, né? E aí isso quebrou, né? A confiança é difícil você construir depois que você quebra. Então, para mim, isso deu esse chamado, né, para acordar pelos funcionários, de falar, pô, por- é como quando a gente está num relacionamento, né? Se a outra parte está num relacionamento aberto, não adianta você acreditar que o relacionamento é monogâmico, que não vai ser, né? Os dois precisam estar combinados, como que vai ser o relacionamento. Então, as empresas saíram passando facão, depois tá bem recontrata, não tá bem demite, contrata o serviço, isso aqui. Quem é funcionário, cara, diminuiu muito a tolerância para ficar engolindo sapo, né? Isso, para mim, conversa muito com a questão da gig economy também, de ficou mais fácil de eu abrir, por mais burocrático que seja o Brasil, hoje é muito mais fácil do que há 10 a 20 a 50 anos para eu abrir uma empresa e prestar um serviço, né? Eu vou lá, abro um MEI, começo a faturar, paga lá R$ 70 por mês, dali a pouco a empresa está crescendo, você contrata o contador, migra, tal, tudo é digital, tudo funciona. Ah, mas é ruim, é demorado, paga muito imposto, tal, mas é muito mais fácil abrir uma empresa hoje do que antes, né? O Habib também já tem aí os seus mais de 10 anos de mercado, deve lembrar de empresas que você ia e tinha um setor que era o servidor da empresa. Eu lembro quando era criança, o caos que era, meu pai já trabalhava com tecnologia, as empresas piradas com o bug do milênio, que ela ia fazer com os servidores dela, né? Que ia tudo explodir, ia tudo resetar, ia não sei o quê. Aí hoje você vai lá e tem contrato AWS, põe uma máquina, ah, precisa de mais, põe duas, põe 10, né? Então as coisas ficaram muito mais fáceis para a gente conseguir escalar, né? Tem muito mais serviço, né? E agora com a AI, eu acredito que isso também é uma tendência, né? De você cada vez consegue fazer as coisas com mais facilidade, né? Com menos tem menos dificuldade para construir algo. Esse construir algo pode ser um serviço que você vai vender, né? E, enfim, para mim a questão é a gente ter o relacionamento bem combinado aí, Habib. Tá todo mundo de acordo. Qual que é o formato do relacionamento? Eu acho que tem muita empresa que ainda fala de retenção porque tá pensando com essa mentalidade da geração anterior, né? Que eu quero trazer a pessoa e que ela vai ficar 30 anos comigo. Acho que hoje a gente precisa pensar em, dado que a geração nova que entra no mercado de trabalho, quando vai para uma empresa, vai ficar ali 1, 2, 3 anos. Se esse é o contexto, como que eu trabalho com isso? Como é que eu faço para contratar, para rampar, para fazer o offboarding, como é que eu estruturo meus processos para fazer a empresa funcionar dentro desse contexto? Sem saudosismo, né? Sem querer que seja diferente do que é, porque não é. É o que é. É o que é, exato, isso diz muito. Mas eu achei genial a analogia do relacionamento aberto. E olha só que interessante, talvez uma das possíveis causas desse tipo de mudança de trabalho, etc., seja justamente essa abordagem de gestão 3G.
entre aspas, né, de passar o facão, tal, aquele negócio todo, isso tende a tirar essa relação de confiança. Se isso é bom ou não, isso é outra história, né? Mas é o que é. Bom, acho que a gente pode ficar por aqui nessa discussão. Tem muito para pensar. Se você quer participar ou quer ver mais disso, tá? Deixa um comentário aqui no YouTube. Se você não tá, pode ir lá no YouTube deixar um comentário também que a gente quer ouvir também a sua opinião sobre esse tema e outros temas. Gui, se tiver mais algum ponto, fica à vontade para compartilhar e pode deixar seu recado final para a galera. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem à vontade para trazer os comentários. Agradeço pela preferência, Habib. Um prazer estar aqui batendo esse papo contigo e até a próxima. Eu que agradeço, Gui. Obrigado. Até a próxima e obrigado você que nos acompanhou até agora, pelo seu interesse, pela paciência. E nos vemos no próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.